E a questão do código de ética não é o único problema da justiça brasileira, não, tá? A gente já falou num vídeo mais cedo hoje que o Fachin brigou com o Moraes e com o Toffoli, todo mundo brigado ali por questão do código de ética, uma discussão muito grande, mas não é o único problema, não. No STJ teve um escândalo agora, o ministro Marco Buzzi foi acusado por uma moça de 18 anos de assédio, né, que segundo diz a garota, que o nome dela foi protegido, ninguém sabe qual é o nome dela, ela teria acusado ele de ter entrado no mar com ela e ter tentado agarrar ela no mar e não sei o que lá, não está muito claro para mim o que aconteceu, mas o fato é que o STJ teve que fazer uma reunião a portas fechadas para abrir uma sindicância e coisa e tal, e ele vai pedir licença. Pô, é isso que tem que arrumar com o Alexandre de Moraes e com o Toffoli também. Pô, arrumar uma menininha de 18 anos lá no STF que faça uma denúncia dessa, resolve o problema deles aqui. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse canal é o Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Peter para ditador supremo do Ancapistão, ditadura, sabor, democracia e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a gente está falando sobre essa questão do código de ética, é uma situação séria essa, tá? Essa briga aí do Alexandre de Moraes e o Toffoli contra o Fachin, eu vejo isso como uma oportunidade enorme, mas isso também tem um outro lado, que é a desmoralização completa da justiça. Isso pode parecer pouca coisa, mas na verdade no mundo inteiro você tem sofrido esse tipo de coisa, tá? Lá nos Estados Unidos também você tem visto muita coisa da justiça, muita crítica à justiça, né? Por motivos similares ao que você tem aqui no Brasil. Você vê juízes tomando decisões claramente políticas, né, esquecendo um pouco a lei e tomando decisões cada vez mais políticas. Na Europa, você tem casos de censura absurdos, né, que também, mais uma vez, o pessoal fala que não, a justiça, o juiz decidiu, está decidido, não sei o que lá. Só que você vê o juiz tomando decisões que são absurdamente políticas, né? O que está acontecendo com o Estado nessa situação? E aí que eu falo para vocês que isso é o ponto central da questão da ineficiência estatal, tá? Sempre falei para vocês, o Estado sempre foi ineficiente, ele sempre foi incapaz de fazer um monte de coisa. Aliás, a própria justiça é, muitas vezes, incapaz de resolver problemas, né? Mas, antigamente, isso ficava mais oculto. O que está acontecendo agora, na verdade, não é que a justiça esteja piorando particularmente, a justiça sempre foi meio ruim. Ou seja, essa menor eficiência do Estado está ficando cada vez mais explícita devido à informação descentralizada e distribuída. Não apenas as pessoas têm acesso às informações da justiça com muito mais facilidade, questionam as decisões da justiça com muito mais facilidade, mas também você começa a ter o mecanismo que é a própria justiça tentando se fazer relevante, tentando mostrar que é mais efetiva do que realmente é. Veja, quando esses juízes começam a tomar decisões políticas, é justamente o papel da justiça querendo resolver o problema da ineficiência estatal. Eles percebem que a justiça não consegue resolver problema nenhum, aí eles tentam forçar a barra. Não tá, é porque a lei está atrapalhando, então vamos contornar a lei. Eles não percebem que isso piora a sensação da eficiência da justiça. Uma justiça que precisa burlar a lei para fazer alguma coisa, não é justiça de verdade, não está funcionando como deveria, né? Esse é o problema. A informação descentralizada, por um lado, ela expõe mais a ineficiência que já existe nos mecanismos estatais e, de outro lado, força esses mecanismos a tentar resolver problemas de forma mais eficiente, coisa e tal, e eles acabam mostrando a ineficiência absoluta, a incapacidade absoluta de fazer alguma coisa de positivo para a sociedade, né? Então, realmente é muito triste isso. E aí você vê casos como esse, né? Eu não sei o que está acontecendo aqui, tá? Porque, por um lado, isso pode ser verdade, o cara pode ter assediado a menina, por outro lado, a menina pode ter inventado essa história também, né? Não dá para saber, né? Eu não sei. Vamos ver o que vai acontecer aqui. A jovem é filha de um casal amigo e, segundo ele, ele teria tentado agarrar ela quando estava no mar, né? Aqui, ó. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, recebeu nesta terça-feira o relato do ministro Marco Aurélio Buzzi teria cometido assédio sexual contra uma jovem de 18 anos. Né? A notícia foi divulgada pela Veja, confirmada pelo Estadão. Benjamin foi informado do caso por um grupo de ministras do tribunal. O crime teria acontecido durante o recesso, quando Buzzi recebeu uma família de amigos em sua casa de praia em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A filha do casal, que chamava o ministro de tio, relatou que Buzzi tentou agarrá-la à força. Segundo estão dizendo, ela saiu no mar, na praia, né?
e a vítima registrou um boletim de ocorrência na polícia, então a coisa foi séria, realmente, certamente teve coisa aí, né? O Estadão conversou com a mãe da vítima, que pediu respeito à privacidade da filha e da família. Em nota, o advogado Daniel Leon Bialski diz aguardar rigor nas apurações e o respectivo desfecho perante os órgãos competentes. Como advogado da vítima e de sua família, informamos que nesse momento o mais importante é preservá-los diante da gravidade do ato praticado. O Buzzi divulgou em nota, por meio da sua assessoria, que o ministro foi surpreendido com o teor das insinuações divulgadas pelo site, as quais não correspondem aos fatos, repudia nesse sentido toda e qualquer ilação de que tenha cometido um ato impróprio. Então ele disse que não fez nada, ele pediu licença do tribunal para responder pelo caso, licença para responder por isso. No fim da tarde chegou ao STF uma petição encaminhada pela Polícia de São Paulo, onde foi registrada a ocorrência. O relator é o ministro Cássio Nunes. A corte é o foro indicado para processar e julgar criminalmente ministros de cortes superiores. Então vai ficar com Cássio Nunes esse caso do juiz lá de Santa Catarina, que é juiz do STJ, né? A mãe da vítima, que é advogada, procurou os ministros do STJ para contar o caso. O integrante do tribunal admitiu que não há disposição dos colegas de proteger o ministro acusado. Então, ou seja, isso mostra muito mais o quanto que essa justiça está ficando um lixo completamente, ninguém acredita mais aqui. STJ faz reunião a portas fechadas sob sindicância e ministro acusado de assédio vai pedir licença. Ele vai pedir licença para se afastar e vai ser resolvido esse caso aqui. Vai terminar em pizza, pode ter certeza, mas no final das contas, né, mostra mais uma vez esse tipo de coisa. Não foi só isso não, tá? Tem outras coisas aqui. Ó. O irmão do Ricardo Lewandowski disse num artigo no LinkedIn que no Brasil não há justiça, não há lei. Porque o tempo todo as cortes superiores mudam. Veja, o fato do cara ser irmão do Lewandowski não quer dizer que ele esteja passando pano pro Lewandowski, né? Aqui, ó, só não vê quem não quer. No Brasil não existe lei nem justiça. O Congresso é omisso, a corrupção em todos os níveis é desvairada. Não devo generalizar por conta de milhões de agentes honestos, mas vejo grande parte dos agentes do governo que tem algum grau de poder prejudicar quem ainda se esforça para trabalhar. Na justiça, a jurisprudência foi rasgada e cada um decide da maneira que quer. Não existe mais prazos a serem cumpridos, não existe mais conflito de interesse. O ministro pode julgar até a mãe. Que o diga alguém com o mínimo de honestidade compraria 12 bilhões em papéis do Master? Tudo nesse país é mentira. E sobre o Brasil ter a menor taxa de desemprego da história. É muita cara de pau das pessoas divulgarem uma notícia dessa sem ficar vermelho. Caraca, bicho, o cara tá acordado, hein? O cara tá 100% acordado aqui. As instituições brasileiras estão falidas porque os eleitores não são informados de quem recebe Bolsa Família e não entra na estatística de desemprego. Escrevo tudo isso para dizer que, na minha opinião, o Brasil teria que começar do zero, mas infelizmente isso não vai acontecer na nossa geração. Falar do Master é chover no molhado, né? Ele falou também sobre a questão de prazo. Não, porque para os amigos do rei os prazos são em horas, né? Aqui, ó. Não existem mais prazos a serem cumpridos. Para os mortais, as decisões levam décadas. Para os amigos do rei, levam horas. Isso é uma coisa que eu falo para você. Esse caso do Bolsonaro foi um caso tão rápido, mas tão rápido, que a Carmen Lúcia chegou a dizer que não, porque ele está sendo rápido, porque a tecnologia na justiça... Ô, Carmen Lúcia, a tecnologia da justiça já existe há um tempão. Por que os outros milhares de casos continuam tudo demorando décadas e décadas e décadas? Mas esse caso do Bolsonaro andou na velocidade da luz para condenar todo mundo. O motivo todo mundo sabe. Tinham que tirar o Bolsonaro das eleições de 2026, porque senão o Bolsonaro ia ganhar. Tinham que fazer isso a qualquer custo. Ou seja, o STF agiu como um agente político, com interesse de tirar uma parcela enorme da população brasileira o direito de eleger o Bolsonaro. Tudo bem que vão eleger o Flávio Bolsonaro, mas o correto seria eleger o Bolsonaro, né? Ou seja, o irmão do Lewandowski está correto nesse aspecto, né? Ficou chato para o Lewandowski isso daqui, com certeza. Vamos botar na conta dele, né? Isso além de outros casos aqui. A OAB também está toda preocupada com a questão das mudanças no STF, não só o Código de Conduta, mas que outras mudanças precisam acontecer também. Aqui, a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio Grande do Sul, a OAB, reuniu nessa quarta-feira para um evento, conselhos e órgãos da sociedade civil, para pressionar por alterações. O STF precisa mudar. O encontro resultou numa carta aberta que pede mudança na postura pública dos magistrados, além de redução das decisões monocráticas e alterações no regimento interno da Corte. Tá? O documento menciona o caso Master, que voltou as atenções, a questão do Toffoli, do Alexandre de Moraes, essa coisa toda. Não apenas o Código de Ética, mas muito mais mudanças ali. Né? O Código de Conduta, o Código de Ética para o STF, está rachando na OAB. A OAB tem gente que é a favor, tem gente que acha que é uma besteira, porque isso tudo já está na lei, tudo que está no Código de Ética provavelmente já está na lei, é só obedecer a lei, já bastaria.
E se, por outro lado, o STF não obedece à lei, por que obedeceria um código de ética, né? Não faz sentido. O fato é esse, cada vez mais o pessoal vê o STF com um poder grande demais, um poder desmedido, e não é de agora, é desde 2019, mas até agora, como o objetivo do pessoal era tirar o Bolsonaro, então, não, vai lá Xandão, bate no Bolsonaro Xandão, deixa o STF ganhar poder aí, tem problema não, porque vai estar resolvendo o problema do Bolsonaro. Agora, que viram que não resolveu problema nenhum, no final das contas, que o STF está manchado absurdamente com essa história toda, eles estão querendo agora ver, moderar o poder do STF. Não vai acontecer. Eu não sei como é que esse resultado, como é que essa coisa vai ser resolvida no futuro, mas eu prevejo que vai ser de forma bastante traumática. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.